Olá, meu nome é Cíntia. Eu vou apresentar para vocês o meu projeto a ser desenvolvido como tese de doutorado do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Atenção à Saúde da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. O título desta tese é Abordagem das Emergências Psiquiátricas por Profissionais do SAMU, um estudo por simulação realística. A minha orientadora é a professora doutora Lúcia Aparecida Ferreira. Esta tese ela está inserida na linha de pesquisa o trabalho na saúde e na enfermagem e o eixo temático é a educação em saúde e enfermagem. Temos como objetivos analisar a utilização da simulação realística como intervenção educativa na abordagem das emergências psiquiátricas por profissionais do SAMU. E, como objetivos específicos, caracterizar os profissionais do SAMU segundo variáveis sociodemográficas de formação e experiência profissional, conhecer a percepção dos profissionais do SAMU sobre os atendimentos psiquiátricos, construir e validar cenário de simulação, verificar o conhecimento dos profissionais sobre as emergências psiquiátricas, descrever as condutas adotadas pelos profissionais do SAMU frente ao atendimento psiquiátrico antes e após a intervenção, comparar o conhecimento dos profissionais do SAMU sobre as emergências psiquiátricas antes e após a intervenção e avaliar a utilização da simulação clínica como estratégia pedagógica. Os procedimentos metodológicos para o alcance dos objetivos são o delineamento do estudo é um estudo quase experimental, porque ele não tem um grupo controle, né? E esse estudo ele será realizado por meio de intervenção com um único grupo. O local do estudo será o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência da cidade de Uberaba, no estado de Minas Gerais. E a população são todos os profissionais que atuam na assistência direta aos pacientes no SAMU, sendo eles médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e socorristas. Os critérios de inclusão são todos os profissionais que estiverem em exercício ativo no período da coleta de dados, e como critérios de exclusão, os profissionais que estiverem afastados ou em atestado ou de férias no período da coleta. Serão aplicados, então, alguns instrumentos para coleta de dados, dentre eles 3 questionários semi-estruturados. O primeiro questionário, denominado Caracterização dos Participantes, contará com questões descritivas e de múltipla escolha que irão abordar os aspectos sociodemográficos, psicossociais, de formação e experiência profissional, possibilitando o alcance do primeiro e do segundo objetivo. O segundo questionário, denominado Conhecimento sobre emergências psiquiátricas, contará com questões de múltipla escolha referente aos sinais e sintomas apresentados pelos pacientes psiquiátricos durante uma crise, possibilitando o alcance do objetivo número 4. O terceiro questionário, denominado pós-teste, apresentará os casos clínicos encenados e trará questões dissertativas acerca do diagnóstico e condutas, possibilitando o alcance do objetivo número 6. Será construído um roteiro teórico-prático em atividade clínica simulada por meio da análise de conteúdo de entrevista de peritos no assunto para que seja possível a validação do cenário de simulação. Serão utilizadas a escala de satisfação dos estudantes, escala de experiência em debriefing, escala do design da simulação e o questionário de práticas educativas, denominadas conjuntamente como scores de simulação. A coleta de dados, então, terá a análise dos critérios de inclusão, a apresentação do projeto e convite para a participação. Aceitando, estes irão assinar um termo de consentimento livre e esclarecido, serão apresentadas as datas da realização das oficinas e a definição dos grupos. Na primeira etapa, serão realizadas 2 oficinas no cenário de simulação. A primeira, reconhecendo as emergências psiquiátricas. A segunda,
A segunda, atendimento às emergências psiquiátricas. Estas oficinas, elas contarão com recurso de gravação, possibilitando ao pesquisador uma análise minuciosa das condutas. Na segunda etapa, os profissionais responderão aos seguintes instrumentos da avaliação da simulação clínica enquanto estratégia pedagógica. Desculpa. Escala de satisfação dos estudantes, escala de experiência com debriefing, escala do design de simulação e o questionário de práticas educativas. Na etapa 3, haverá a fundamentação teórica referente ao atendimento de emergência aos portadores de sofrimento mental. De acordo com as diretrizes da Política Nacional de Saúde Mental, a fisiopatologia das principais emergências psiquiátricas com seus respectivos protocolos de atendimento. Nas etapas 4 e 5, haverá a aplicação do pós-teste e dos scores de simulação. Conforme proposto, por essa disciplina, nós fomos convidados, então, a repensar este projeto a ser desenvolvido como tese de doutorado com algumas modificações que pudessem ser feitas. Essa atividade ela veio bastante de encontro ao momento de pandemia pela qual nós estamos passando e que realmente tem se tornado cada vez mais inviável a realização desse estudo na forma como ele havia sido proposto inicialmente. Então, para isso, visando manter o título, ou mesmo o foco do estudo, que seria a abordagem das emergências psiquiátricas por profissionais do SAMU, um estudo por simulação realística, nós repensamos então os objetivos dessa proposta e conseguir pensar em um outro objetivo geral, mais simplificado, que seria a construção, com base na opinião de peritos, de um roteiro teórico-prático para o uso em atividade clínica simulada aplicada às emergências psiquiátricas. Ao repensar melhor sobre este trabalho, nós também conseguimos identificar que, apesar da proposta inicial ser a realização de uma atividade clínica simulada com os profissionais do SAMU, na literatura nós não encontramos nenhum instrumento que traga um roteiro para o uso em atividade específico de emergências psiquiátricas. Então, nós resolvemos repensar, como objetivo geral desse trabalho, a construção mesmo desse roteiro teórico-prático em substituição a todos aqueles objetivos que foram ditos anteriormente. E dentre os objetivos específicos, estaria então a identificação, juntamente com estes peritos, dos itens imprescindíveis à construção do cenário simulado para emergências psiquiátricas, bem como propor um roteiro prático para a atividade simulada. E a partir daí, o que se teria então seria um roteiro que pode ser utilizado futuramente, inclusive para capacitação até do próprio público-alvo inicial. Para a realização, então, da construção desse roteiro, nós teremos como os procedimentos metodológicos, ele passa a ser, ao invés de um estudo quase experimental, passa a ser um estudo qualitativo de elaboração de roteiro teórico-prático em atividade clínica simulada. E para a construção desse roteiro, será utilizada a análise de conteúdo de entrevistas de peritos no assunto. Neste caso, então, a população seriam os peritos no assunto e, nesse sentido, os mesmos seriam selecionados mediante a análise de currículo, onde se pretende incluir peritos no assunto que tenham titulação em mestre, teses de doutorado, tenham desenvolvido teses de doutorado na área de interesse do estudo, pessoas que tenham experiência na prática clínica, que tenham realizado pesquisa na área de interesse do estudo ou publicado artigos sobre o assunto e, em alguns casos, até mesmo peritos que participaram de eventos na área. Então, desta forma,
nós conseguimos, né, verificar que houve então uma mudança drástica desse projeto de pesquisa, considerando a atual circunstância em que nós vivenciamos. E essa atividade, né, conforme dito anteriormente, ela nos possibilita então pensar de uma nova forma algo que seja viável neste momento de pandemia pela qual nós estamos passando. Então, a proposta seria essa e eu agradeço a vocês pela atenção.